gente, parei aqui meu último dia de férias pra gravar um vídeo pra vocês. Sim, tem muito tempo que eu não gravo, mas a gente tá passando por uma situação aqui, ó, que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. É um vídeo diferente de qualquer outro que eu já fiz, né, porque o tema é um pouco mais abrangente, mas eu espero que vocês gostem. Beijos! Eu tive o insight de gravar esse vídeo quando eu tava vendo uma reportagem no jornal da Globo falando sobre as enchentes daqui de Minas. E aí eu vi uma entrevista em que um dos moradores atingidos, se não me engano de Carangola, falou assim pra repórter: isso era coisa de Deus e que por ser coisa dele, de Deus, a gente não podia reclamar, porque são as vontades dele. E aí eu fiquei muito encucada com isso e resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra falar que não é muito bem assim, não. Né? Lógico que é a natureza, né? É ela que manda, mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e urbanista e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. A gente tem que pensar um pouquinho além do que vem sendo mostrado em alguns jornais, em algumas redes sociais, sobre essa questão das enchentes em Minas Gerais e também sobre essa sensação de que o mundo vai acabar, né? Porque quando a gente tá vendo jornal e vê notícia de Minas, dessas enchentes, vê notícias sobre o coronavírus. Alerta para o coronavírus descoberto na China. A cidade de Belo Horizonte notificou o primeiro caso suspeito aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. E a madrugada foi de caos em Belo Horizonte. A chuva não dá trégua aos mineiros. Em 24 horas choveu mais da metade da média para o mês todo em Belo Horizonte. Eu não sou muito de ver jornal, mas eu acompanhei essas notícias porque eu, até ano retrasado, eu estava morando em Carangola. Foi uma cidade que eu gostei muito de morar. As pessoas são extremamente simpáticas, fiz amizades lá e é por isso que eu queria falar pra vocês com relação a isso. Eu acho que a gente pode, pra falar nesse assunto, a gente pode um pouquinho além, falar o que a gente estudou nas escolas, né, que é também ensinado até hoje, que é, joga o lixo na rua, o lixo entope o bueiro, a água não consegue descer e é por isso que tem enchente. Ok, isso pode até acontecer, mas vamos pensar um pouquinho além? Um pouquinho de história, eu não gosto muito, mas é só pra gente entender como que tudo começou. Desde o início das civilizações, o homem busca os cursos d'água como um local para se fixar e se desenvolver. A água, na nossa história, serviu para navegação, para uso próprio, para higienização, para alimentação de peixes, né, através da pesca, e também, infelizmente, usada para jogar os dejetos. Isso desde sempre. Era lixo, esgoto, assim, a céu aberto, né, que era jogado. Inclusive corpos de pessoas que morriam, corpos de pessoas e animais que morriam, não eram enterrados, eram colocados nos rios e vambora. Quando o homem deixou de ser nômade, passou a servir para irrigar também as suas plantações e, posteriormente, para produzir energia. Então a água tem um fator fundamental na civilização do mundo todo. Então a relação entre a água, entre os rios e as cidades é uma relação muito íntima, em que um vai invadindo o outro. A cidade invade os leitos dos rios e os rios, nas enchentes, invadem as cidades. E os rios são estruturas vivas, né, que enchem e esvaziam de acordo com o volume de água da chuva, de acordo com o volume de água no solo. Mas não são só os grandes rios, são também os canais, riachos, lagoas, lagos, açudes e até o mar. E aí, para colocar uma ordem nessa construção das cidades com relação aos rios, existe uma lei chamada Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Essa lei, que começou lá em 1965, já determinava isso. Da mesma forma, essa lei também determinou uma distância de construção das rodovias e ferrovias de 15 metros quadrados. Agora, com relação à água, para que essa distância? Primeiro,
para reservar a mata ciliar, né? Que é aquela mata que tá ali bem na margem do rio. Porque se a gente tira ela, a terra que tá ali, ela fica solta, né? Imagina, a terra com planta, você tira a planta, a terra fica solta porque a raiz saiu, e aí toda aquela terra que tá ali vai para dentro do rio, que chama assoreamento, enche o rio e o rio diminui e transborda na primeira chuva um pouquinho maior que tiver. Essa área também de 15 metros a gente pode chamar de várzea, que é a área que está reservada para que quando tiver uma cheia o rio tenha uma área livre ali para crescer e ocupar aquela área. Essas áreas, então, que são as várzeas e matas ciliares e etc., esses 15 metros são chamadas de área de preservação permanente. Não é só nos rios que tem, existem algumas florestas que aí não tem nada a ver com a água especificamente, mas áreas de reserva florestal também podem ser consideradas áreas de preservação permanente, enfim. Só que dentro dessa lei foi criado o Código Florestal, que fez uma modificação, eles aumentaram essa faixa para no mínimo 30 metros. Então hoje a lei atual é que você tem que ter um afastamento mínimo de 30 metros. E isso cresce de acordo com que a largura do rio também cresce. Então vamos voltar lá pra Carangola, que eu falei no início do vídeo. Na hora que eu tava fazendo a pesquisa pra gravar, eu encontrei uma dissertação de uma aluna de uma pós-graduação da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que falava justamente sobre essa situação do rio Carangola, que é um rio que corta Carangola, mas ele não nasce em Carangola, mas ele divide o estado de Minas e Rio de Janeiro em algumas partes. Então é um rio que tem uma certa importância, é considerado um rio nacional. Vi vários dados, tintim por tintim, e isso deu muito conteúdo pra gente falar aqui, que vai ajudar a gente a entender. Há muito tempo atrás foi construída uma ferrovia que acompanhava o leito do rio Carangola, e isso facilitou o transporte, o deslocamento, fazendo com que houvesse uma aproximação das pessoas para essa região, para esse vale, e as pessoas começaram a ocupar essa região e formar a cidade de Carangola. Lógico, nessa época não existia lei de parcelamento do solo, nem código florestal, não existia nada disso. Carangola então foi crescendo ali nas margens do rio, e em 1896, quando a cidade estava com 156 casas, houve a primeira enchente. E depois dessa primeira enchente, houveram mais 8 enchentes, consideradas inundações, que são níveis bastante altos de água, fora as outras enchentes menores que tiveram. Então 8. E agora no início de 2020 a gente teve mais uma grande enchente que pegou e desabrigou mais de 2.000 pessoas em Carangola. Agora, por que isso aconteceu? Então vamos retomar as datas? Quase 70 anos depois da primeira enchente, essa lei foi criada. E o problema é que as casas não passaram então a serem construídas em locais dentro da lei. Ou seja, todo mundo continuou a construir dentro dessas áreas de preservação permanente. A cidade cresceu de maneira desordenada, assim como muitas outras. Belo Horizonte também passou na reportagem na televisão dizendo que quase 80% da cidade está em cima de cursos de água. Gente, por que isso acontece? Você acha que existe a possibilidade de mandar demolir todas as casas que existem no leito do rio para poder construir em outro lugar? Não. Essa possibilidade, ao meu ver, não existe. Então, as pessoas não vão ficar convivendo com a água. Elas vão fazer o quê? Canalizar os rios. E é isso que está acontecendo com Belo Horizonte, que está com 80% da cidade em cima de rios canalizados. Isso é matar o rio, literalmente é matar o rio. Então a gente não conseguiu ter controle, o governo, a gente
sem conhecimento, assim como essa pessoa que falou que é coisa de Deus. Não é coisa de Deus, o erro é nosso. O erro é da falta de controle no crescimento das cidades e falta de respeito e mercado imobiliário. Mas por que mercado imobiliário? Porque essas áreas perto dos rios são áreas desvalorizadas. E aí fica muito mais fácil de comprar um terreno desse, porque é mais barato, e fazer um empreendimento, construir um prédio. Não são só casas humildes que tem, não são. Existem prédios, existem excelentes construções ao redor dessas áreas. Então é um sistema que, será que um dia a gente sai dele? Então vamos falar em número? Essa dissertação apresentou uma pesquisa que demonstrou que 82% da população de Carangola mora a menos de 30 metros da margem do rio. Mas espera aí, o rio não tem só 10 metros de largura, o rio tem muito mais. Então, nessa área central de Carangola, que foi a área mais atingida pela enchente, o afastamento mínimo da margem do rio é de 50 metros. Então, se 82% da população mora dentro da faixa de 30 metros, a gente pode considerar que praticamente a cidade inteira está construída dentro de uma área de preservação permanente, mas que não tem controle nenhum. Não existe governo que coloque ordem nisso. E pior, porque se fossem construções na beira do rio que valorizassem o rio, tivessem voltadas, assim como a gente constrói nossas casas e prédios viradas para o mar, com aquela vista linda. Já pensou se a gente fizesse nos rios a mesma coisa? Só que não. As nossas cidades brasileiras construíram dando as costas para os rios. Literalmente. O rio, a margem do rio, é invariavelmente o fundo do terreno. E aí, o que acontece? A tubulação de esgoto tá ali, ó, pendurada, vai direto pro rio. O rio é a descarga das casas. É por isso que a gente tem enfrentado em muitas cidades esse problema das enchentes. É muito mais do que simplesmente, que também já é ruim, o lixo nas ruas. É muito mais. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Do mesmo jeito que existe lei para construir cidade, existe a lei para construir casa. Existe o Código de Obra, que vai variar de município para município, mas que determina afastamentos obrigatórios da casa no terreno, área máxima construída, área permeável, entre outras coisas. E o que é área permeável, você sabe? Você sabia que em todos os terrenos que existem, na maioria dos municípios que possuem o Código de Obras, porque alguns pequenos não têm, você sabia que existe um mínimo de área permeável que você tem que deixar no seu terreno, da sua casa, do seu prédio? Dá uma olhada aí onde você mora, se dentro do seu terreno, no seu prédio, existe alguma área permeável, existe grama, jardim, piso intertravado. Sabe o que muitas vezes acontece? A gente constrói as casas, deixa lá os 3 metros de afastamento e aí bota o jardim na frente e constrói um baita de um muro na frente da casa. Poxa, vamos ganhar espaço? Vamos ganhar espaço. O que as pessoas fazem? Ah, cimenta aquela área lá e fecha com o telhado. O que você fez? Você acabou com a área permeável. Toda a água da chuva que caía ali e penetrava no solo ali, agora cai em cima de um telhado. Esse telhado joga água pra rua, que joga pra calçada e vai pro esgoto da rua. E aí, a sua casa, a do vizinho, a outra. Se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer? E isso acontece. E é por isso também que a arquitetura é tão importante. Nesses mínimos detalhes que muitas vezes a gente nem consegue perceber. Você tá aí na sua casa e você quer fazer uma cobertura nova para um lugar. Será que dá para fazer? Será que você pode construir isso? Será que você não deveria pensar um pouco melhor nas regras? Não é frescura. Se você pegar e construir uma cobertura aí na sua casa, seja onde for, tudo isso existe uma consequência. Para isso existem os estudos de urbanismo, arquitetura, engenharia. E aí vão mais além ainda. Será que você não consegue ver uma relação desse assunto com essas epidemias que a gente anda tendo, tipo coronavírus? Na Idade Média,
não existia código de obras. Essa necessidade de fazer o afastamento entre as casas e respeitar essas normas foi criada depois de muito tempo vivendo e morrendo de epidemia. Porque as pessoas tinham um pedaço de terra e construíam ocupando o terreno inteiro para tentar, né, ganhar o máximo de espaço possível. As casas ficavam sem ventilação e sem iluminação. Um ambiente propício para a epidemia se espalhar, para um coronavírus se espalhar. Será que a gente não tem convivido muito em ambientes assim, não, gente? Fechando nossas varandas, ar-condicionado para todos os lados. Cadê as janelas? Cadê as aberturas, as ventilações naturais? Shoppings. Não vai mais pra rua. Quanta gente não pisa mais na rua e vai a shopping só? Então, tá tudo interligado. Tudo que a gente faz tem uma consequência que pode atingir não só a gente, mas uma cidade inteira. É isso, gente. O importante é fazer as pessoas entenderem que a gente é muito mais responsável pelo que acontece ao nosso redor do que a gente imagina. Então não dá pra gente chegar e jogar tudo na mão de Deus. Não. A gente é responsável por isso. Vamos cobrar de quem é responsável por isso. Os governantes. A gente mesmo. Na hora de fazer uma construção, não faz construção irregular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e compartilhem essa informação para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!